Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada eu resolvi, ou pelo menos comecei a resolver, um exercício de função trigonométrica aí, né? De trigonometria, mas eu pensei que eu tinha salvo, que eu estava salvando a aula. Na verdade eu não estava salvando, né? Então eu estou refazendo aqui o exercício, vou fazer ele agora de modo mais limpo. É até bom, faço ele de modo mais limpo. Mas para eu apresentar para vocês o exercício, tá? Bom, então vamos lá. O exercício 7, que me pediram, que está na apostila, né? O exercício 7, eu não me lembro exatamente qual é a página, mas exercício 7, deixa eu olhar a página aqui. A página 40, tá? Então, se alguém quiser olhar lá depois para ver o exercício, é o que está na página 40. Bom, o que o exercício fala, né? Ele fala o seguinte, ó, cosseno de A é 12, vale 12 sobre 13, A mais B igual a 120 graus, o A está entre 0 e π sobre 2 e está pedindo para achar o cosseno de B. Bom, esse valor de cosseno aqui, ele não é um daqueles valores de cosseno que a gente conhece da tabela. Só para lembrar a tabela, eu vou colocar ela aqui de novo, tá? Quando eu falo de novo é porque eu já coloquei na aula, tá? Bom, então vamos lá, né? Então aqui a gente tem os ângulos, o ângulo θ. Aqui eu vou colocar o seno de θ, o cosseno de θ e a tangente de θ. Tá bom? Bom, então os ângulos, que são aqueles ângulos especiais, são 0 grau ou 0, 30 graus ou π sobre 6, 45 graus ou π sobre 2, 60 graus ou π sobre 3 e 90 graus ou π sobre 2, tá? Bom, vamos colocar os valores aqui, referente a esses ângulos. Então, os valores são, o seno de 0 é 0, o seno de 30 graus é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 90 é de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o de 90 é 1, tá? Bom, e aqui vai alternando, né? Então, aqui é 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, né? Alterna, né? Você vê que aqui começa em 1, aqui acaba em 1, começa em 1. Aqui é meio e aqui é 0. E a tangente vai ser o seno dividido por cosseno. Então, a tangente de 0 é 0. A tangente de 30 se você dividir isso por isso, vai ficar 1 dividido por raiz de 3, que a gente reescreve como raiz de 3 sobre 3. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar raiz de 3. E aqui não está definido em 90 graus a tangente. Mas a gente sabe que quando o θ tende para 90 graus, a tangente vai para mais infinito. Tá? Bom, então o valor que está ali é 12 sobre 13 do cosseno. Só um detalhe. O ângulo A, por este valor de cosseno, 12 sobre 13, ele é um valor com certeza absoluta maior do que raiz de 3 sobre 2. Aí você fala, professor, por que você está fazendo essa comparação? Olha, quanto mais próximo de 0 está o ângulo, mais próximo de 1 é o valor do cosseno. Tá? Mais próximo, o valor do cosseno é mais próximo de 1. Porque o cosseno de 0 é 1. Então, quanto mais próximo de 0 é o ângulo, mais próximo de 1 é o valor do cosseno. Então, quer dizer que o valor do ângulo A, ele com certeza absoluta, então isso aqui implica com certeza absoluta que o A, ele é menor do que 30 graus. Tá? Então, se o A é menor do que o 30 graus, o B, tá? Por causa da soma A mais B igual a 120 graus, ele vai ser maior do que 90 graus. Tá bom? Então, o cosseno do ângulo B que eu vou achar, eu já sei que vai estar no segundo quadrante. Olha, o cosseno de A está no primeiro quadrante
e o cosseno e o B, né, o ângulo, ele tá no segundo, o A está no primeiro quadrante, o B está no segundo quadrante. Então, o valor do cosseno de B, com certeza absoluto, vai ser negativo, porque o cosseno, se a gente fizer aquele círculo trigonométrico, ó, o cosseno ele tem como projeção o eixo x. Então, se o ângulo está entre 0 e 90 graus, que é aqui, né? Qualquer que seja o ângulo, quando você projeta, é positivo o valor do cosseno. Se o ângulo é maior do que 90 e menor do que 180, está mais ou menos aqui, ó, o que acontece com o cosseno? O cosseno ele vai ser negativo, tá bem? Então, eu já sei o sinal do cosseno de B. Como ele vai ser maior do que 90, ele vai ser negativo. Então, se for necessário, eu já consigo fazer essa escolha. Então, essa foi uma análise geométrica que eu fiz. Mas essa análise não é suficiente para a gente resolver o problema. Esse é um problema relativamente complexo. O que a gente vai fazer aqui? Ó? As informações que foram dadas foram o valor do cosseno, o valor da soma do ângulo, que é 120 graus, e eu quero achar o cosseno de B. Bom, então vamos lá. Ó, 120 graus, eu vou fazer o desenho aqui. Então, 120 graus. Como é que vai ser esse ângulo aqui no meu círculo trigonométrico? Ele vai ser o quê? Vou fazer o círculo aqui, né? Bonitinho. Ele vai estar no segundo quadrante também, né? Então, ele vai ser 90 mais 30, tá? Esse é o desenho que eu tenho. Ó. Aqui é 30 graus. Bom, aí você fala, professor, como é que eu faço para achar o valor do cosseno? Né? É possível olhar naquela tabela e achar o valor do cosseno? Sim. Por quê? Porque a gente consegue mapear os ângulos, alguns ângulos do primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes. Tá? Então aqui vai ser útil aquela tabela que vai dar para a gente estender para os outros quadrantes. Bom, se aqui é 30 graus, lembrando que cada quadrante tem 90 graus, então esse pedaço que falta aqui é 60 graus. Ó, este ângulo todo aqui ó, é 120. Tá? Vou fazer ele em vermelho aqui. Ó. Então o ângulo em vermelho é 120. 120 graus. Tá? E o que eu quero achar o valor aqui, eu fazer aqui em verde, é 60 graus. Então perceba o seguinte, que a gente pode olhar que o ângulo de 120 graus ele corresponde no segundo quadrante a um ângulo de 60 graus. Tá? Só que a gente tem que olhar o sinal. Tá bem? Então, se eu fosse colocar o valor do seno de 120 graus, quem ele seria? Ó, o seno no primeiro e no segundo quadrantes, ele é a projeção aqui sobre o eixo Y, ele vai ser positivo. Então, o seno de 120 graus vai ser igual ao quê? Vai ficar igual ao seno de 60 graus, tá? Porque é exatamente esse tamanho que está aqui. O seno de 60 graus, se a gente for olhar lá na nossa tabelinha, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120 graus, ele vai ser quem? Ele vai ser o menos o cosseno de 60. Você fala, professor, por que menos? Porque o sinal está para trás aqui, ó. Tá aqui, a projeção vai ser desse lado aqui, então vai ser negativo. Se a gente for olhar lá o valor do cosseno, ele vai dar quanto? Meio. Então vai ficar menos meio. Tá bem? Então a gente já sabe o valor do cosseno de 120 graus. E aí, o que a gente vai fazer para a gente conseguir resolver esse problema aí? Para achar o valor do cosseno de A? Bom, a gente vai aplicar a regra da soma de ângulos, tá? Qual é a fórmula, né? Cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá? Então, com essas informações em mãos, a gente vai poder aplicar para resolver. E uma outra identidade útil que a gente vai usar vai ser seno ao quadrado de A, ou vamos pôr um θ qualquer aqui, né? Só para não ficar dizendo que é A. Seno ao quadrado de θ, esse θ pode ser qualquer ângulo, mas cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, a gente vai usar essas duas identidades aqui para conseguir resolver o problema, tá bom? Então vamos lá. Olha, para eu conseguir achar a incógnita minha, que é o cosseno de B, ó, a incógnita minha é essa aqui, ó. Essa é a minha incógnita, é isso que eu quero achar. O que foi dado para mim? Foi dado para mim só o valor do cosseno de A.
Então esse aqui foi dado, então vou colocar que foi dado em vermelho. Cosseno de A foi dado. Este aqui eu já descobri quanto que vale, porque o ângulo A mais B é 120 graus, logo cosseno de 120 é meio. E eu consigo encontrar, vamos fazer em azul, o seno de A usando esta fórmula aqui. Por quê? Como eu dei o cosseno, então essa fórmula, se eu der o valor do cosseno, eu consigo achar o valor do seno. É claro que você vai achar um mais ou menos. Mas aí a gente olha o que? A gente vai ver em qual quadrante ele está. Então, se for possível, a gente consegue eliminar o sinal aí. Ou achar o positivo ou o negativo. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos primeiro encontrando o seno de A. Tá? Então, para achar o seno de A, a gente vai jogar na formulazinha, então. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. O cosseno de A, que foi dado, ele vale 12 sobre 13. Então, vamos lá. Então, vai ficar seno ao quadrado de A mais 12 sobre 13 ao quadrado igual a 1. Vou continuar aqui a conta. Seno ao quadrado de A igual a 12 sobre 13. O quadrado de 12, né, que a gente vai fazer o quadrado de cima e o quadrado de baixo, dá 144. O quadrado de 13 dá 169. Então, vai ficar 1 menos 144 sobre 169. Você fala, professor, por que ficou menos? É porque eu já passei para o lado direito, né? Então, isso aqui ficou 144 sobre 169, já passei para o lado de lá para poder fazer o cálculo. Bom, tirando o mínimo aqui, aqui a gente vai ficar, aqui é 1, né? Então, o mínimo entre 169 e 1 é 169. Então, eu multiplico isso aqui, fica 169 menos 144 sobre 169. Não vai caber tudo aqui, vou ter que passar para outra página. Então, seno ao quadrado de A é igual a 169 menos 144 sobre 169. 169 menos 144 dá 25. E aqui 169. Aí a gente vai encontrar que o valor de seno de A é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 169. Olha, 25 tem raiz, né? A gente vai separar cada uma delas. Tem, é 5. 169 tem raiz? Tem, é 13, né? Que a gente já tem, inclusive, já trabalhou com ela. Então, vai dar 5 sobre 13. Aí você pergunta, professor, qual é o sinal? Opa, aí a gente vai lembrar onde que o ângulo está. Eu já sei, inclusive, o ângulo A é menor do que 30 graus. Ele é maior do que 0, menor do que 30. Ele está no primeiro quadrante. Como ele está no primeiro quadrante, então, lembrando, né? Que o A, ele é um ângulo entre 0 e π sobre 2. Isso aqui foi dado. A gente sabe, inclusive, que é menor do que 30, pela análise que a gente fez. Então, vou replicar que o seno de A é igual a 5 sobre 13. Ele tem que ser positivo, porque ele está no primeiro quadrante. Ó. Primeiro quadrante. Beleza, então a gente já sabe o que de informação. A gente já sabe cosseno de A mais B, cosseno de A, seno de A. Ainda eu preciso achar quem é seno de B, para eu poder achar o cosseno de B. Na verdade, o que a gente vai achar vai ser uma equação literal para a gente substituir uma dentro da outra. Então, vamos lá. Então, agora, usando a fórmula da soma de ângulos, o que a gente tem? A gente vai ter o quê? Que cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B menos seno A, seno B. Então, o A mais B é 120 graus. Então, cosseno de 120. O cosseno de A, a gente já deu que é 12 sobre 13. Cosseno de B a gente quer achar. O seno de A é 5 sobre 13. O seno de B a gente também não sabe. E o cosseno de 120 é menos meio. Então, vai ficar menos meio igual a 12 sobre 13. Cosseno de B, menos 5 sobre 13, seno de B, tá? Vou circular aqui para eu poder guardar. Bom, agora eu vou usar de novo a seguinte identidade. Seno ao quadrado de A, mais cosseno ao quadrado de A, no caso B, né? Que é o que eu quero achar aqui, né? Então, seno ao quadrado de B,
cosseno ao quadrado de b igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de b vai ficar igual a 1 menos seno ao quadrado de b. Tá? É só uma manipulação literal aí da expressão. Eu passo para o lado direito e acerto. Tá? Aí você fala, professor, mas aqui está o quadrado, eu tiro raiz. Não, a gente evita de trabalhar com raiz. A gente evita fortemente de trabalhar com raiz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar manipular essa expressão aqui para fazer aparecer o quadrado. Como é que eu faço aparecer o quadrado? Basta elevar o quadrado dos dois lados e beleza. Eu posso elevar o quadrado disso aqui? Posso. Posso elevar o quadrado direto, mas eu quero eliminar o seno. Eu quero fazer aparecer só cosseno. Como eu quero eliminar o seno, ou seno ao quadrado, eu quero escrever o cosseno ao quadrado. Opa, desculpe, na verdade não era o cosseno ao quadrado que eu queria, né? Eu queria o seno ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Então aqui o seno ao quadrado. É a mesma coisa, né? Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado, ou seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Então, como eu quero eliminar o seno, eu quero deixar só o cosseno na minha equação, porque a incógnita é o cosseno, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de um lado sozinho o seno, tá? Então, eu vou passar o cosseno para o lado junto com menos meio. Aí sim eu elevo o quadrado dos dois lados. Aí consigo eliminar o seno ao quadrado. Aí eu encontro uma equação que envolve só o cosseno, tá? Então, ó, então manipulando isso aqui, não é simples o cálculo, mas ele é padrão. É um cálculo mais ou menos padrão que a gente faz. Então a gente vai colocando uma equação dentro da outra, tá? E quando a gente esbarra na necessidade de ter o quadrado, a gente, ao invés de tirar a raiz aqui nessa equação, para poder substituir na equação que está circulada em vermelho aqui, a gente faz o quê? A gente eleva a equação em vermelho ao quadrado, tá? Manipulando antes. Então vai ficar menos meio, menos 12 sobre 13 cosseno de B, igual a menos 5 sobre 13 seno de B. Agora a gente eleva o quadrado dos dois lados, eleva. Então vai ficar o quê? Ó, aqui é menos menos. Aí você fala, professora, essa regra eu não conheço. Então quando é menos menos, o que a gente faz? A gente escreve assim, ó. Põe um menos em evidência. Ó, então como se tivesse um menos 1 em evidência. Meio mais 12 sobre 13 cosseno de B, tá? Tudo elevado ao quadrado, não fiz nada ainda, só tirou o menos 1 em evidência. Porque se eu multiplicar o menos 1 de novo, vai ficar menos meio e menos 12 sobre 13. Então, quando é menos menos, a gente é tranquilo de trabalhar. E aqui, como eu vou elevar ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, número real, né? Fica positivo. Então, vai ficar o quadrado de 5 vai dar 25, o quadrado de 13 dá 169, aqui seno ao quadrado de B. Bom, elevando isso aqui ao quadrado, ó, fica o quadrado do produto. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1. Ó, isso aqui é 1. E meio mais 12 sobre 13 cosseno de B ao quadrado. Elevando cada uma das parcelas ao quadrado, vai ficar o quadrado de meio, vai dar 1/4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar 2 vezes meio vezes 12 sobre 13 cosseno B, mais 12 sobre 13 cosseno B, isso tudo ao quadrado, tá? Bom, já posso... Vamos deixar o quadrado. Igual a 25 sobre 169, seno ao quadrado de B. Agora, o que eu vou fazer? Lembra que eu escrevi o seno ao quadrado assim? Agora eu consigo eliminar o seno ao quadrado. Colocando no lugar do seno 1 menos cosseno ao quadrado. Outra página aqui. É bem longo mesmo, né? Vai ficar 1/4 mais... Aqui cancela esse com esse, então vai ficar 12 sobre 13 cosseno de B, mais 12 sobre 13 elevado ao quadrado, vai ficar 144 dividido por 169, a gente já fez essa conta, inclusive, cosseno ao quadrado de B, igual a 25 sobre 169, 1 menos cosseno ao quadrado de B.
menos cosseno ao quadrado de B. Fazendo a conta aí, né? A gente distribui, então vai ficar 25 sobre 169, menos 25 sobre 169 cosseno ao quadrado de B. Passo tudo para a direita, vamos ajeitar o que dá para a gente ajeitar aí, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 1/4 menos 25 sobre 169, tá? Estou juntando este com este aqui, mais 12 sobre 13 cosseno B, mais 144, 169, mais 25 sobre 169 cosseno ao quadrado de B. Você fala, professor, onde você tirou isso? Olha que aqui é igual cosseno e cosseno ao quadrado, os dois. Então eu passei para o lado direito, já tirei a evidência, ficou esse fator multiplicando o primeiro, e esse aqui era menos, foi como mais, tá? Fazendo a conta aqui, ó, o mínimo entre 169 e 4 vai dar o produto entre eles, porque eles são primos entre si. Eu vou escrever assim, ó, como 4 vezes 169, tá bem? E aqui vai dar o quê? Vai dar 169 menos 4 vezes 5 dá 100. Então vai ficar 100 mais 12 sobre 13 cosseno de B, mais aqui facilita, porque vai ficar 144 mais 25. 144 mais 25 dá 169 embaixo e 169 em cima. Cancela, vai sobrar 1. Então a equação vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de B mais 12 sobre 13 cosseno de B. E aqui vai ficar 69 menos 100. Que vai, 169 menos 100. Então vai ficar 69 dividido por 4 vezes 169. Isso tudo aqui igual a 0. Professor, por que você não vai fazer o produto? Você vai ver que depois eu vou cancelar. Esse 4 aqui ele vai acabar sendo cancelado lá na hora que eu for fazer a conta. Então eu vou carregar do jeito que está aqui, só para não precisar abrir. Se você quiser fazer o produto, pode, mas depois você vai ter que simplificar de novo. Então não vale muito a pena fazer o cálculo. Bom, aí você fala, professor, ainda fiquei com dificuldade. Olha, agora eu tenho uma equação que envolve só cosseno. Apesar de ter cosseno ao quadrado e cosseno, se você vai perceber, eu tenho uma equação aqui do segundo grau. Se eu chamar isso aqui de uma letrinha, chamar o cosseno de B de uma letrinha de t, por exemplo, eu vou ter uma equação de segundo grau, porque vai ficar t ao quadrado, mais 12 sobre 13, t, mais 69 dividido por 4 vezes 169. Tá? Então eu tenho equação de segundo grau. Como é que a gente resolve a equação de segundo grau? A gente resolve usando o Bhaskara. Então fazendo essa mudança aí, se você quiser, ou fazendo direto aqui, lembrando que o cosseno de B é a sua incógnita, a gente já pode resolver direto. Então aqui é uma equação do segundo grau na incógnita cosseno de B. Tá? Então vai ficar o quê? Ó? Usando o Bhaskara. Eu nunca sei como é que escreve isso aqui. Vai ficar o quê? Cosseno de B, né? A fórmula é assim, né? É x quadrado, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Então x vai ficar igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai ficar assim. Lembrando que o meu x aqui é o meu cosseno. Então vai ficar cosseno de b igual ao quê? O meu b aqui vai ficar menos 12 sobre 13, mais ou menos a raiz de delta, a gente vai fazer o cálculo, dividido por a, 2a, no caso meu a, ele é 1, porque não tem nada multiplicando o cosseno, então vai ficar 2. Bom, e o delta vai ficar quem então? Vamos lá. O delta vai ficar b12 sobre 13 ao quadrado, menos 4 vezes 69, 4 vezes 169. O meu C
é esse número aqui, que é o número que é a parte que é constante da minha equação de segundo grau. Falei para você que ia cortar, ó, esse 4 cancela com esse aqui. 12 ao quadrado, 12 ao quadrado dá 144, 13 ao quadrado dá 169, então vai ficar 144 sobre 169, menos 69 sobre 169. Olha lá, que bom que ficou, o mínimo já vai ser 169, porque é igual, então vai ficar 169, 144 menos 69, pode vir aqui no cantinho aqui fazer a conta, depois eu apago. Vai ficar 14 menos 9 dá 5. Aqui sobrou 13, né? 13 menos 6 dá 7. Então vai ficar 75 sobre 169. Raiz quadrada dessa quantidade aqui, ó, raiz quadrada de 75 sobre 169, não dá exata. A de baixo até dá. Porque aqui vai ficar raiz de 75 dividido por raiz de 169. Fazendo aí a conta, vai ficar o quê? Vai ficar 75 é 25 vezes 3. Então aqui vai ficar raiz de 5 vezes 5 vezes raiz de 3 dividido por raiz de raiz de 169, que dá 13. Tá bem? Bom, então fazendo a substituição ali, vai ficar 5, mais ou menos 5 raiz de 3 sobre 13. Então, cosseno de B é igual a menos 12. Ó, aqui é 13, aqui é 13. Então, vou colocar tudo junto. 13 dividido por 2, mais ou menos 5 raiz de 3. Tá? Bom, dá para tirar... Como é que eu faço essa conta ainda, né? Então, eu mantenho de cima e multiplico de baixo invertido, que é a mesma coisa que multiplicar 13 vezes 2. Então, cosseno de B é igual a menos 12, mais ou menos 5 raiz de 3 sobre 26. Aí você fala, professor, qual é o verdadeiro sinal do meu cosseno? Vai ser menos aqui ou vai ser mais aqui? Bom, então a gente vai ter que fazer uma análise aí para a gente conseguir identificar o sinal, tá? Então vamos tentar fazer essa análise para a gente conseguir identificar o sinal. Olha, eu tenho duas possibilidades para o cosseno. Então, o cosseno de B ele pode ser menos 12, menos 5, raiz de 3, 26. Ou cosseno de B pode ser menos 12 mais 5 raiz de 3 dividido por 26. Eu tenho essas duas possibilidades. Deixa eu colocar mais uma página que ainda não deu, né? O exercício é bem longo. Tá? Bom, para a gente poder fazer essa análise, a gente já sabe uma coisa, né? Por uma das análises que a gente fez. Qual a análise que a gente fez aí que a gente identificou uma informação? A gente já sabe que o ângulo B ele é maior do que 90. E o ângulo A ele é menor do que 30 graus. Tá? Então essa foi a informação que a gente tem para a gente poder resolver. Bom, se a gente vier aqui, tá? Então o ângulo B ele é maior do que 90 graus, a gente já sabe. Então a gente já sabe que o cosseno de B vai ser negativo e o seno de B vai ser positivo, porque está naquele quadrante lá. Então vamos ver se a gente consegue identificar através dessa informação aqui o valor do nosso ângulo. Olha, qualquer uma dessas duas possibilidades pode acontecer, porque o cosseno do B aqui ele vai ser negativo. Aqui, o cosseno de B é negativo, claramente é negativo, que é menos 12 menos 5 raiz de 3. E aqui o cosseno de B também é negativo, porque 12, ele com certeza absoluta, ele é maior do que 5 raiz de 3. Tá? Como é que eu sei disso? Bom, basta você levar 12 ao quadrado dá 144 e 5 raiz de 3 dá 75. Então, um número maior do que o outro, o quadrado é maior do que o outro também. Tá? Desde que seja maior que 1 esse número, tá? É o caso. Bom,
o que a gente tem? Então, pelo sinal, não consigo tirar muita informação. Mas pelo valor do cosseno, eu já consigo. Por quê? Porque o cosseno de B aqui, ó, o primeiro cosseno de B, esse aqui, menos 12, menos 5, raiz de 3, 26, o ângulo meu é maior do que 90, mas obrigatoriamente ele tem que ser menor do que 120. Tá? Tem que ser menor do que 120. Por quê? Porque o A mais B já é 120, então B com certeza tem que ser menor do que 120. Então, se a gente olhar para o nosso ângulo aqui, ó, nosso círculozinho trigonométrico, nossos ângulos aqui no círculozinho trigonométrico, o que a gente vai perceber? Que o nosso ângulo B, ó, vou colocar aqui os 120 graus. 120 graus, vou fazer ele em vermelho, aqui é 120 graus. 120. O nosso B, eu vou colocar ele em verde. O B está aqui. Ele vai estar no segundo quadrante, mas ele vai ser menor do que 120 graus. Tá? Ser menor que 120 graus. Então, o cosseno do nosso ângulo, que vai ser a projeção aqui, ó, nesse tamanho aqui, ele vai ser o quê? Com certeza absoluta menor do que o cosseno de 120 graus aqui, que a gente já viu que é 60. Então, tem certeza absoluta que o cosseno de B ele vai ser menor, tá certo? Esse cosseno de B aqui, ele vai ser, no caso, maior, né? Porque por causa do sinal ser negativo, né? Ele vai ser menos negativo. Menos negativo é maior. Então, o cosseno de B vai ser, o valor dele, né? Ele vai ser maior que o cosseno de 120 graus, tá? E o cosseno de 120 graus a gente já sabe. Isso aqui é menos meio. Então, qual número aqui ele é maior do que menos meio? Este aqui ou menos 12 mais 5 raiz de 3 dividido por 26? Qual deles que é maior do que menos meio? É este aqui, né? Este aqui é maior do que menos meio. Você fala, professor, como é que eu faço a comparação? Vamos lá fazer a comparação? Se você tiver um calculador, você pode vir fazer o cálculo e verificar que ele realmente é... Esse aqui, esse é menor do que menos meio. Ele é mais negativo, tá? Em módulo ele é maior, né? Você pode pensar assim. E esse aqui, ele é maior do que menos meio, tá? Esse valor aqui é maior do que menos meio. Como é que a gente verifica isso? Ó, vamos comparar? Menos 12. Põe no rascunho aqui, né? Eu vou escrever aqui o rascunho. Já terminou o exercício, tá? Então a resposta vai ser essa aí. Mas vamos aqui no rascunho só para a gente verificar realmente a afirmação que eu fiz. Então aqui, ó, é menos 12 mais 5 raiz de 3, 26. Como é que a gente verifica que esse número aqui, de fato, ele é maior do que menos meio? Né? Aqui ainda é uma pergunta. Eu quero verificar. O que eu faço? Bom, primeira coisa é tirar o mínimo, né? Então vai ficar lá, passa isso aqui multiplicando, vai ficar menos 12 mais 5 raiz de 3. Passo o 26 para lá, né? Então vai ficar menos 12 vezes 26. Isso vezes isso vai dar para cancelar, né? Cancela, sobra 13. Então vai ficar 5 raiz de 3. Passo 12 para lá, vai ficar positivo. Então menos 1. Isso é verdade, ó. Verdade. Então quer dizer que 5 raiz de 3 é maior do que menos 1. Então isso tudo aqui é verdade, ó. Então, de fato, este número é maior do que menos meio. Aí você fala, professor, e se eu fosse comparar o outro? Se eu fosse comparar o outro, ó, menos 12 menos 5 raiz de 3 sobre 26. Imagina que você fosse falar, esse aqui também é maior do que menos meio. Passo 26 multiplicando. Então vai ficar menos 13, né, que é a mesma conta. Então vai ficar, passo 12 para lá.
Então, menos 13 mais 12 vai dar menos 1. Isso aqui é verdade? Não. É mentira. Porque 5 raiz de 3, né, negativo, com certeza absoluta, ele não é maior do que menos 1. Ele é mais negativo, então ele é menor do que menos 1. Você fala, professor, estou na dúvida ainda. Como é que você trabalha com a desigualdade, o sinal negativo? A gente compara os positivos, que é mais fácil a gente verificar. Então, eu passo 1 para lá, para a esquerda, e esse valor 5 raiz de 3 para a direita. Então, passou para lá, o sinal era negativo, ficou positivo. Passou para trás, sinal era positivo, negativo, ficou positivo. Isso aqui é verdade? Não. 1 não é maior que 5 raiz de 3. Tá? Então, isso aqui é mentira. Tá? Então, eu vou até apagar, né? Uma pessoa pode ter algum mal entendido aí, né? Achar que a conta... Que essa quantidade que eu acabei de marcar aí, ela é maior, tá? Bom, então daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo onde eu resolvo o outro exercício.